Boa noite. Aguardando as pessoas entrarem na live. Nosso convidado especial entrar, o Humberto, né? Ajeitar aqui o foco. Olá! Ei, Patrícia, Quanto tempo? tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia? Vamos Não sei se ajeitar tá me só. cortando. Deixa eu me ajeitar. Pois é, ajeitar para ver você, né? Isso, eu acho que foi, né? Você tá bem? Cansado da residência? É uma luta, né? Residência é puxado, né? É uma Não é luta. para qualquer um, não. É Verdade. sobrevivência, né? 3 anos Muito já, né? bem. Pois é. Tô esperando só um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a conversar. Tá, João. Enquanto isso, eu vou Vai... ajeitando aqui. Pois é, vai caindo, né? É, deixa eu ajeitar. Boa noite para quem está entrando. É um prazer ter vocês com a gente. Boa noite. Então eu vou começar. Acho que a gente podia Boa começar se noite. apresentando, né, Humberto? Porque eu acho que é legal. As pessoas às vezes conhecem um de nós, mas não conhecem o outro, né? Então, para as pessoas se Sim. situarem também, né? A gente se apresentar. Então, eu sou a Patrícia, sou pediatra, sou pneumologista infantil e gosto muito dessa parte de alimentação, mas eu não sou endocrinologista, já estou avisando aqui, tá? O entrevistado é o Humberto. E Que ainda eu, não é assim, endócrino. que ainda não é endócrino, mas quase. E a gente faz parte de uma equipe na Clínica Cuidato, que a gente está promovendo essas lives, né? Com vários especialistas que acreditam muito no tratamento multidisciplinar, né? A gente tem nutricionista materno-infantil, tem nutricionista de adulto, tem fisioterapeuta, enfim. E dentro desse propósito do que a gente acredita, né? A gente tem feito, então, essas lives. E Humberto, para quem não sabe, já foi meu aluno, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Já foi, agora ele é médico, ele é clínico geral. E ele está fazendo residência em endocrinologia num baita de um serviço, né, Humberto? E ele vai trazer um pouquinho da experiência dele para a gente, que eu acho que vai ser muito bacana, a gente vai aprender muito. Fala um pouquinho para a gente, Humberto, assim, da sua formação, assim, do que eu esqueci de falar, vamos dizer. Bom, eu me formei em 2018, sou aluno da Patrícia desde 2015. A gente teve a grata oportunidade de nos conhecer num projeto social, né, Patrícia? Que foi a Sim, Liga da exatamente. Alegria, Uhum. que era uma liga focada em promover bem-estar e integração na perspectiva de tornar o atendimento que já é humanizado mais próximo do paciente. E me formei em 2018 na Unipac, fui residente de clínica médica na Santa Casa de Juiz de Fora, cidade que eu tenho muito carinho, e agora eu sou residente de endócrino no Hospital Universitário das Clínicas, aqui na UFMG. Uma escolha difícil, mas a gente está seguindo em frente num serviço com muitas referências positivas até o momento. Eu participei da sua escolha, né? Participou. Participei. Eu estou muito feliz por você. Você está conseguindo chegar onde você estava querendo mesmo, né? Você está conquistando aos pouquinhos tudo que você queria, né? E está querendo. E eu quero, assim, já assim, socialmente, com todo mundo presente, fazer um convite assim que você se formar. E conforme for até antes, como clínico geral, trabalhar com a gente lá na Cuidado. Tá? Vai Esse ser um convite prazer está imenso. oficialmente feito. Vai ser Bom, um vamos prazer começar a imenso. falar dos assuntos, né? Então, vamos nos situar primeiro no problema, né? E assim, eu conheço os dados pediátricos, né, Humberto? Então, assim, eu sei que, por exemplo, no Brasil, se a gente falar de criança, a gente vai ter mais ou menos obesidade
de 5 até mais ou menos 10 anos, 9 anos, a gente vai ter uma média de 13, 14% de obesidade. Acima disso, de 10 a 19, 10%. Mas se a gente falar de sobrepeso, é muito maior, né? Muito mais do que isso. Hoje a gente tem no mundo inteiro, a gente tem, nos últimos 40 anos, a gente fala que passou de 11 milhões para mais de 120 milhões de crianças com excesso de peso. E nos adultos, como é que está isso aí? A gente está vivendo duas pandemias, na verdade. Uma pandemia que está se tornando endemia, que é a do Covid, e a gente vive uma pandemia avassaladora, tão grave quanto, e que mata mais do que isso, que é a obesidade. A gente ainda não tem dados muito precisos no Brasil, os dados são de 2010, com algumas atualizações escassas, mas já se estima que na população com mais de 40 anos a gente tenha mais de 30% de obesidade. Alguns estudos mostram em até 40% a 50% de pacientes com sobrepeso e obesidade na faixa etária com mais de 40 anos. E a gente vê que isso são hábitos que nós estamos criando e não estamos modificando desde a faixa pediátrica. Então, o paciente chega aos 25, 26 anos já com sobrepeso e obesidade. E não é uma lavoura perdida, não. Mas se a gente continuar com a atual proposta médica que nós estamos utilizando, a lavoura vai ser perdida, como a gente está vendo os resultados. Pois é, e a gente está numa batalha, assim, na parte da pediatria, porque o que a gente sabe é que quanto mais cedo começa, maior a chance de ser mais grave e de complicar. Porque o paciente que já tem resistência à insulina quando adolescente, ele não vai ter agora grandes manifestações, mas ele vai ser provavelmente um adulto de 30 anos com diabetes, né? Então, e aí a chance de ele chegar aos 50, 60 com complicações é muito grande. Então, a luta na pediatria é essa, né? E eu acho que, assim, tem muitos profissionais, infelizmente, que ainda não caíram na real, né? Não. Né? Que tem que buscar ativamente isso, né? Muito bem. Então, para a gente entrar efetivamente no assunto de resistência à insulina, de diabetes, né? Eu ouvi uma analogia, assim, porque eu vi que tem vários alunos aí que estão entrando. Você é muito querido, tá, Humberto? Mas eu acho que tem pessoas também que não são da área que vão nos assistir. Então, eu acho que a gente precisa falar num linguajar, às vezes, um pouco mais simples, não ficar uma coisa muito técnica, né? Sim. E eu vi uma analogia recentemente sobre resistência à insulina que eu amei, Humberto. Um endocrinologista falando, ele fazendo analogia da resistência à insulina como se fosse um atendimento no consultório. Ele fala que a célula é o consultório, tá? Aí o paciente chega na recepção, é a glicose que é aportada, né? Vamos dizer, a glicose que chega, entra no consultório para ser atendido. A recepcionista é a insulina, tá? E a recepcionista, ela coloca o paciente para dentro do consultório, né? Que você vai atender. Então, basicamente, seria isso. Só que aí começa, porque a pessoa ela come muita glicose, muita coisa que vira glicose, começa a chegar muitos pacientes e aí você não dá conta de atender isso tudo, né? E aí a recepcionista começa a insistir, ela começa a bater na porta, coloca mais de um paciente para dentro, ela começa a ligar, aí você começa a criar mecanismos, né? De trancar a porta, de tirar o telefone do gancho, que seria a resistência à insulina, né? Você começa... Eu achei muito legal para quem não é da área, não entende assim, os mecanismos fisiopatológicos, entender dessa forma de que existe um momento, né? Você produz insulina para metabolizar essa glicose, mas existe um momento em que a insulina não funciona mais. A gente cria resistência à insulina. Aí começa tudo, né? Mas a gente estava conversando disso e a gente sabe que tem uma relação com obesidade muito grande, mas a gente tem pacientes que têm resistência à insulina e que não são aqueles obesos mesmo, né? Que tem aquela Sim. obesidade, aquela pancinha, né? A obesidade central, gordura abdominal. Que relação que tem? Explica pra gente aí. Ô, Patrícia, isso é muito interessante porque
quando eu comecei a estudar na patologia em si, a gente começou a falar de uma coisa que obesidade é igual inflamação, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender que aquela gordurinha na barriga, ela é uma inflamação, ela não é só uma coisinha a mais, um excesso de peso. E é exatamente isso que você falou, né? Essa proposta de quanto mais aporte eu trago para mim, ou seja, quanto mais eu como, quanto mais caloria eu estou ingerindo, e caloria de ruim qualidade, a gente tem que começar a entender isso. Não é só olhar o rótulo e ver que é caloria, a gente tem que buscar o que é efetivamente aquele ingrediente que está ali. Esse paciente vai desenvolvendo uma resistência à insulina que é multifatorial. Então, o que a gente sabe hoje, para as pessoas ficarem de uma maneira mais fácil de a gente falar, que é que a gordura, ela produz fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios são especificamente os que vão chegar nas células do pâncreas, e essas células do pâncreas começam gradativamente a perder sua função, mas as células de todo o organismo, de todo o corpo, começam a ter uma dificuldade em conseguir colocar essa glicose para dentro do consultório. Então, isso que a gente precisa começar a entender e a combater desde sempre. O sobrepeso, a criança gordinha, isso não pode ser visto mais como bonitinho, como um aceitável e como postergar. Isso é igual a péssima qualidade de vida no futuro, comorbidade do paciente, e a resistência insulínica é a ponta do iceberg que a gente não está vendo. E a gente demora muito. Esperar aparecer sinais clínicos só de resistência à insulina, a gente vai deixar comer muita bola e muito tempo. Então, o nosso sonho hoje é que a gente consiga efetivamente trazer esses métodos de exames laboratoriais e de imagem que mostrem efetivamente essa resistência insulínica e que a gente trate. Não estou falando de medicação, a medicação é o pilar lá de baixo, o mais precoce possível. Sim, sim. Mas assim, a obesidade central, que a gente fala que é mais perigosa, porque ela está ligada com gordura em órgãos, né? A gente sabe que tem a ver com a esteatose, né? Com a gordura no fígado, gordura no fígado que não é de origem alcoólica, né? Que é de origem mesmo pelo excesso de alimentação, de energia, vamos dizer, com produção de gordura no fígado. E essa é mais perigosa, né? É a gordura mais perigosa. A gente sabe que o paciente que tem mais circunferência abdominal, aquele paciente tipicamente magro, com os braços finos e com aquela gordura, eles têm mais gordura dos órgãos. E é essas gorduras que hoje que a gente sabe que ela vai lá e degrada os precursores da insulina, degrada os precursores da saciedade, e é aquele paciente que come, engorda e o quadro clínico só se reverbera de maneira ruim. Sim, sim. Uma coisa que eu acho que assim, as pessoas têm uma dificuldade em entender é que o diabético ele é um intolerante a carboidratos, né? Exatamente isso, né? Muitas vezes a gente faz algumas analogias do tipo assim, a gente trata o diabético de uma forma diferente dos outros intolerantes. Então, por exemplo, se você tem um alérgico a camarão, você não, assim, eu vou continuar comendo camarão, só que eu vou fazer uma adrenalina, vou fazer um corticoide e vou comer camarão. Então, assim, a pessoa, ela encara o tratamento de diabetes mais ou menos assim. Eu vou comer carboidratos à vontade, não vou mudar nada da minha alimentação e vou tomar medicação, porque aí resolve. E resolve? Não resolve. Não resolve. A gente começa a subir escada. É os steps que a gente vê nos guidelines, que objetivamente a gente usa porque são os estudos que mostram mortalidade. Só que se o paciente não faz o que é a terapia inicial, que é a não farmacológica, que é a atividade física, e eu não gosto de falar o termo dieta, isso para mim não entra, e é uma coisa que a gente habitualmente não fala, que se o paciente não faz uma reeducação, uma reformulação alimentar completa, ele não vai melhorar, ele não vai ter controle. Por que o paciente que faz uma bariátrica, ele tem uma reversão do diabetes dele? Porque a gente tratou a causa base, que era o excesso de peso, e esse excesso de peso é carboidrato, a gente limitou o carboidrato.
Então, existem situações particulares que, objetivamente, a pessoa tem que fazer um consumo de carboidrato, uma gestação. Mas eu acho que a gente precisa mudar essa... Eu acho não, isso é evidência. Que para a gente Uhum. atingir metas no paciente, a gente tem que mudar esse conceito de que o paciente pode ter uma dieta apenas restrita. Não é isso. Isso não tem Exatamente. sucesso. Por isso os estudos não têm sucesso. Comer de tudo um pouco, a gente ouve isso tanto, né? E Não. não tem jeito, gente. O que eu falo na pediatria é que é o seguinte, não foi a comida de verdade, não foi a banana, a batata doce que deixou o paciente diabético. Mas a partir do momento que ele é diabético, aí sim ele vai ter que restringir até a banana, né? Ele vai ter que Sim. fazer uma dieta low carb mais restrita. Mas o que fez ele chegar nesse ponto é ultraprocessado, é açúcar refinado, são farinhas refinadas, é o excesso mesmo, né? Muito bem. Exatamente. Eu acho que a É, eu gente tô... tem que abolir esse termo de que a dieta é A dieta. balanceada. Não, a dieta tem que ter restrição sim, Patrícia. A dieta ela tem que Uhum. ter alimentos de qualidade. E aí a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa mudar o entendimento sobre gorduras, a gente precisa mudar o entendimento do paciente sobre a necessidade de consumir proteína, que são fontes energéticas para o paciente de melhor qualidade. Sim, sim, que tem uma densidade nutricional muito mais alta, né? O áudio está mudo, pode O seu também ser ficou mais alto. mudo um tempo. Voltou? Já voltou? Voltou. Tá. Então, em relação à proteína, eu concordo muito com você. Primeiro que é um alimento com a densidade nutricional mais elevada, né? E a pessoa que trata o obeso, né, principalmente o obeso, com essa teoria de que... Teoria calórica, né? Gasto e calorias, né? Ah, o obeso ele é um preguiçoso que não quer fazer exercício e ele é glutão porque ele come demais. Então, ele tem que diminuir a comida e tem que se exercitar mais. Isso a gente cansou de ouvir isso. Isso não é verdade. A gente sabe que tem um desequilíbrio hormonal imenso, né? A gente tem aumento de insulina, tem resistência ao hormônio da saciedade, tem aumento do hormônio da fome. É um paciente que tem uma necessidade de recompensa por excesso de dopamina. Ele tem uma necessidade. Se você falar para ele simplesmente que ele tem que comer pouquinho daquilo que fez ele ficar doente, não vai dar certo, né? A gente tem que trocar a qualidade da alimentação dele. Eu concordo com você muito. E qual que é o alimento que mais dá saciedade? Proteína. Então, se você tem que incentivar ele a comer mais proteína para ele comer menos do restante, né? Exato. E a Exato, gente né? e é uma coisa que a gente tem que abordar desde sempre, porque nós não colocamos isso na ponta da calculadora, né? E não é tão mais caro quanto se pensa. Na verdade, a gente come ultraprocessado, que não dá saciedade, que é muito mais caro que o produto in natura e do que a proteína. Então, é realmente reeducar e não e que retirar esse conceito de dieta. É uma coisa contínua, o tratamento é crônico. Isso que a gente tem que colocar Uhum. em mente no paciente diabético, no paciente obeso. É uma doença de um tratamento crônico e multidisciplinar. Sim. Você falou da questão do preço, né? Realmente assim, né? Tem um conceito de que proteína é mais caro, né? Mas às vezes a gente lida com algumas situações. Eu tive uma vez um paciente obeso que eu estava atendendo e eles moravam dentro de uma granja. Eles tinham galinha, ovo caipira. O meu sonho de consumo, sabe? E aí simplesmente ela comprava as coisas em lata, ela comprava farinha láctea, etc. E tinha medo de dar mais de um ovo por dia. Então, assim, esses Sim. conceitos, esses mitos alimentares que ainda existem, isso a gente tem que acabar sobre a carne, né? O quanto a carne é condenada, e isso não existe mais, a gente sabe disso, né? Você está me ouvindo? Tá Isso aqui no paralisado o vídeo? serviço é abolido. É Tô te abolido, ouvindo, né? tô te ouvindo. Exatamente. Muito É. bem. E o tratamento multidisciplinar, você considera assim quantas pessoas, quais são os especialistas? E me fala um pouquinho do trabalho do seu do serviço que você está trabalhando, como é que é?
Bom, então assim, o trabalho multidisciplinar, nós somos a linha tênue do trabalho multidisciplinar. Então, ele é pautado em psicologia, é necessário psicologia. O serviço no qual eu trabalho é um serviço de alta complexidade. Então, aqui, o paciente chega quando há catástrofe, que é quando o paciente é um super obeso, ou pelo o ambulatório de obesidade especificamente, um paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica como tentativa de emagrecimento no SUS. E então, nós temos a equipe da endocrinologia, limitada pela questão do SUS em questão de medicamento, então o trabalho é não farmacológico em 90% dos pacientes, e a psicologia atuando firme, sempre antes das consultas. É muito interessante porque às vezes o paciente ele só acaba se abrindo com assuntos com um profissional que tem mais habilidade nisso. E a gente encontra gatilhos para auxiliar nesse processo de reeducação alimentar. A nutrição não há o que falar e é um bate-bola, não é uma nutrição do outro lado e a endocrinologia aqui. É uma conversa diária tentando Conjunto. regularizar o que é possível para aquele paciente de acordo com a condição social dele. Então, a assistente social também está na jogada, porque o nosso serviço, a maior parte das vezes, são pacientes pobres, com renda familiar menor do que um salário mínimo. E o que justifica a gente ter exemplos de pacientes que perderam 40, 50 quilos só com mudança alimentar? Porque nós estabelecemos meta para os pacientes. Eles não vão ganhar peso e ser submetidos a bariátrica. Eles têm que atingir metas de perda de peso. E muitos não têm condição cirúrgica sempre. Então, ainda além disso, nós temos a equipe da nutrologia, que são outros profissionais não endocrinológicos, que têm uma formação em nutrologia atuando nisso. Então, a gente percebe que é um jogo, é um time. Não, nós somos só uma parte desse time que eventualmente pode dispor de uma medida farmacológica e também utilizar o prestígio que os médicos têm sobre a população em reforçar a nossa perspectiva disso. Muitas das Sim. vezes é frustrante porque o paciente já chega em catástrofe, mas a gente vê muita coisa boa acontecendo aqui no serviço. A gente vê muito paciente com perda de peso, meta estabelecida, mudança de hábitos de vida de maneira consistente. Você falou desse tratamento multidisciplinar, você me lembrou de um papo que eu tive com meu marido hoje ainda, de uma paciente que estava já em tratamento medicamentoso, né, com diabetes, e que falou para ele assim, eu tentei low carb e não consegui, não me adaptei, passei muito mal. E aí a gente estava comentando justamente que provavelmente ela passou mal, não foi da dieta low carb, ela passou mal por causa da medicação que já não se adequava mais a uma realidade com low carb. Porque a dieta, ela muda, né? E eu, assim, você vai me falar se eu tiver errado. A dieta, ela consegue, quando você abaixa o carboidrato, você consegue umas mudanças tão rápidas no paciente que aquela medicação que está naquela dosagem para um paciente que estava comendo muito carboidrato, ela passa a ser uma dosagem muito alta. Então, precisa dessa comunicação entre o endocrinologista, entre o nutrólogo e o nutricionista, porque, assim, não dá para cada um fazer seu trabalho separado. Senão o paciente vai continuar com uma medicação muito alta, fazendo baixa de carboidrato, ele vai passar mal, né? Se a gente tem um isso. paciente que perde 5% do peso, Patrícia, a gente já tem uma redução de hemoglobina glicada próximo a 1. Se a gente falar em hemoglobina glicada próximo a 1, se o paciente perde 5% do peso, é o que em torno de 2 a 3 comprimidos de glifage num paciente virgem de tratamento faria. É o que o paciente em dose máxima de sulfonilureia, que é uma medicação, glibenclamida para as pessoas, faria. E a gente está falando de 5 a 10% de perda de peso. Então, esse jogo multidisciplinar é muito importante para a gente ver a reação desse paciente. Especialmente no paciente que tem muita resistência à insulina, que é o obeso inflamado crônico na maior parte das vezes, as doses de insulina gradativamente vão sendo reduzidas. E ele, sim, passa muito efeito colateral. Ele passa a sentir efeitos colaterais das medicações.
Então, se a gente Sim. consegue atingir perda de peso, é o melhor sucesso no controle da glicose e é o melhor sucesso no controle da pressão. E é o que justifica os pacientes que têm muita perda de peso pós-bariátrica ter remissão da doença, que é o que a gente tem visto, né? Se a gente Tem consegue uma, atingir isso de uma maneira no dia a dia, isso é tão mais prazeroso, tão melhor em custo de saúde, em custo ao paciente, que é inegável. o João perguntou se tem muito reganho de peso, se você acompanhou, já teve tempo de acompanhar pacientes pós-bariátrica, e como é que é o sucesso a longo prazo, gente? Hein? Ô, João, se você pegar os estudos, né? Se a gente pega estudo, a gente vê que os pacientes, após bariátrica, vamos supor a bariátrica mais feita hoje, eles perderiam no primeiro e segundo ano de 30% a 50% do peso. O reganho de peso está associado ao paciente que ele começa a driblar a bariátrica que é restritiva. Então, ele começa a ingerir carboidrato, especialmente de maneira alternativa. Refrigerante, milkshake, cerveja. São carboidratos, a gente tem que parar. Farinhas refinadas, finas, derivadas em açúcar. Então, o reganho de peso, hoje eu tive uma paciente que ela ganhou no segundo ano de pós-bariátrica, em 8 meses, 7 quilos. Isso não é esperado. E aí a gente vai no recordatório alimentar. Então, reganho de peso está principalmente associado aos pacientes que perdem acompanhamento e que retornam hábitos de ingesta calórica excessiva derivadas de produtos de péssimo teor. Sim, exatamente. Deixa eu ver assim. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar perguntas, tá? Fiquem à vontade, aproveitem a presença aqui do Humberto, né? Eu tive a oportunidade recentemente a atender um paciente que passou por uma nutricionista e que foi orientado, só um caso clínico aqui para a gente exemplificar, que foi orientado a comer a mesma coisa que ele comia, só que em quantidades menores, né? E assim, era um desespero. Na verdade, ele me procurou como pneumologista infantil. Ele me procurou porque ele estava com falta de ar e a mãe interpretou isso como uma asma. Mas, na verdade, ele teve asma quando bebê e nunca mais teve crise. E começou esse ganho de peso. E ele agora está com um IMC de 39, um paciente de 10 anos, e está com obesidade muito grave. Ele tem sinais clínicos já. E, assim, eu quero bater nessa tecla, né? Não tem como a gente tratar um paciente esfomeado, que tem distúrbio de fome, ele tem resistência ao hormônio de saciedade, ele tem aumento do hormônio da fome, ele tem insulina elevada. Não tem como eu tratar ele com diminuição de taxa calórica. Assim, pensar só na questão de quantidades, né? Eu tenho que mudar a qualidade, eu tenho que deixar ele saciado num primeiro momento. Então, isso não vai funcionar. Isso vai funcionar o quê? Se eu tiver um paciente disciplinado, que ele não é, né? Senão ele não tinha chegado nesse ponto, ele vai aguentar um mês, 2 meses, 3 meses. Isso efetivamente é uma dieta e não funciona. Ele tem que mudar o estilo de vida dele. Então, tem que trabalhar a qualidade dos alimentos. É isso que tem que focar. É proteína mesmo. E assim, eu fico muito triste com esse tipo de comportamento. Eu até brinco às vezes com a situação que às vezes a gente vê em academias, né? O pessoal acha que só o exercício resolve. Só o exercício também não resolve, né, Humberto? Tem que mudar a alimentação. Eu falo assim, às vezes você vai na academia, naquelas esteiras, você vê aquelas pessoas gordinhas correndo, né, fazendo exercício. Volta daqui a um ano, vão ser as mesmas pessoas com as mesmas medidas e tudo mais. Então tem que mudar a qualidade da alimentação, não tem jeito, né? E aí qual que é a qualidade? É tirar o ultraprocessado, é tirar as coisas ricas em açúcar, tudo que vira açúcar, né? Trazer o produto lácteo para a dieta do paciente, do brasileiro, porque o produto lácteo não processado, obviamente, que é um produto que dá saciedade, que tem menor teor de calorias, que é de maneira muito nutricional ao paciente. E a gente precisa trazer isso para a realidade do paciente. A gente bate muito nisso dessa tecla. A gente contabiliza microgramas de cálcio de produtos lácteos desse paciente. E não é qual produto lácteo.
não é só produto lático, é qual produto lático, de como que ele vem, qual é a sua procedência. Esse produto não adianta tomar um iogurte. O iogurte, se você for comprar ele, é um produto puro. Se não for iogurte natural, se não for um iogurte zero açúcar, ele não é nutritivo, porque ele vai Cheio de ter açúcar. muito açúcar. Então, assim, o gostinho do pêssego, o gostinho do morango, ele tá ali só mascarando, tirando a qualidade daquele produto. O gostinho artificial, né? Do morango e do pêssego, vamos combinar. E quando a gente faz low carb, quando o paciente faz low carb, o que acontece além da hemoglobina glicada que você já falou, né? Que despenca, né? Que mais que a gente observa assim de benefícios laboratoriais? Bom, especificamente, dieta low carb, se a gente olhar em meta-análises, meta-análises para quem é leigo, são revisões, né? A gente sabe que existe ainda um conflito muito grande entre indústria farmacêutica, profissionais de saúde, que a gente precisa modificar isso. Esse paciente perde em um ano em um serviço de acompanhamento multiprofissional. Olha como isso é importante. 10% do peso. Isso é muito próximo ao que alguns remédios, como o inibidor o análogo da GLP-1, liraglutida, ocasionam. Então, ele cai a hemoglobina glicada, 10% de peso é o que a gente já falou. O paciente tem uma melhora importante do controle do colesterol. Lembrar que esse paciente é inflamado. Então, ele tem inflamação que vai condicionar aumento da pressão, aumento do colesterol, aumento da glicose. É a pontinha do iceberg com o iceberg todo lá embaixo. Então, é um paciente que tem melhora dos controles de colesterol. Então, a gente vê que é um paciente que a gente começa a reduzir outras medicações também. Então, não é uma dieta, é um modelo, um estilo de vida que, se instituído ao paciente, tem benefícios extremamente importantes em qualidade de vida. Sim, aí tem o João ali, o que é hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada Antes a gente tinha só glicemia em jejum. Então o paciente ficava 3, 4 dias em dieta e ele trazia uma glicemia em jejum pra gente lá no consultório, ótimo. Fake. Fake. Glicemia fake. Aí descobriram que a glicose, quando ela oxida, ela fica grudada nas moléculas de hemoglobina. E aí ela é uma molécula que a gente começou a avaliar qual o valor dela traria maior mortalidade e piora nos diversos características, vamos dizer assim, de eventos no paciente. Então, a hemoglobina glicada é um marcador laboratorial que mostra por quanto tempo nas últimas 8 a 12 semanas o paciente manteve a glicose alta. Então, é um marcador de mortalidade da gente. Quando a gente fala hemoglobina glicada, é igual a mortalidade. Então, é um atento que a gente tem que estar nesses pacientes, que reduzindo ela é reduzindo mortalidade. E para reduzir ela, a gente sabe que tem mudanças importantes de estilo de vida, adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico do paciente. Então, você falou muito da low carb como estilo de vida e eu tenho, né? Vou falar só um pouquinho de mim, mas eu tenho um estilo de vida low carb, né? Eu há uns anos atrás, eu sempre tive assim uma preocupação com as coisas certas da forma errada, né? Eu fazia com disciplina as coisas erradas, porque eu não tinha o conhecimento ainda. E eu tenho um histórico familiar muito grande, né? Fugindo um pouquinho do diabetes, eu tenho um histórico familiar muito grande de Alzheimer. Meu pai morreu com Alzheimer, eu tive um avô com Alzheimer, uma tia com Alzheimer. E eu comecei há uns anos atrás a ter muita perda de memória. Muita, mas coisas que começaram a me preocupar, sabe? De esquecer alguma coisa no fogão, começar a sair fumaça na cozinha, coisas graves. E aí eu comecei a estudar e ver que da parte cognitiva existem alguns estudos, principalmente, que seria a Very Low Carb, né? Sobre a melhora cognitiva, né? E eu comecei a fazer a low carb. Não foi difícil, porque eu já tinha uma alimentação muito baseada em proteína e vegetais, então não foi difícil para mim. E eu notei uma melhora assim sensacional. E de quebra, eu tive uma melhora de outras coisas que eu nem achava que tinha associação com a minha alimentação.
Então, refluxo, por exemplo, retenção líquida, né? Tem muita gente que acha que fica com edema, que é sal, e não é sal, muitas vezes é carboidrato, né? Tive uma série de coisas, assim, energia, como eu fico mais elétrica, mais atenta, né? Então, eu realmente adoro a low carb. Não é, hoje eu não sou tão restrita, né? Eu faço uma low carb mais assim, moderada, né? Mas eu Pautado sou em bem vida fã. real. Exatamente. E eu acho assim que é uma das dietas, das alimentações, dos estilos mais fáceis de você manter a longo prazo, tá? A única coisa que eu acho que tem que ficar bem clara em termos de low carb, que tem muita gente que tenta driblar, né? Você falou da questão de driblar. Tem gente que tenta passar para low carb, assim, se você pensar, Coca Diet é low carb, né? Se você É, falar tecnicamente, Coca Diet é low tecnicamente, carb. sim. Tecnicamente é. Assim como você tem alimentos naturais, né? Por exemplo, se você pegar um caldo de cana, ele é natural, mas ele não é low carb, É. né? Ele é um excesso de glicose. Então, assim, quando a gente fala em low carb, a gente tenta também uma alimentação o mais natural possível, sem ultraprocessados. Eu imagino que dentro da adaptação dos seus pacientes, Humberto, o paciente está comendo muito mal. Tá naquela dieta assim péssima, né? McDonald's todo dia, hambúrguer, fast food, etc. Às vezes, uma transição mais progressiva seja mais fácil. Eu não sei como é que vocês costumam lidar com isso. Se o É, paciente fala assim, eu não consigo ficar sem refrigerante, posso passar para o diet num primeiro momento? não, isso daí eles são bem céticos Não? lá, porque eles são muito rigorosos. No Ah, é? aspecto de ultraprocessado, eles são extremamente rigorosos. Então, assim, a primeira transição que a gente tenta fazer, Patrícia, aqui nos nossos pacientes, é uma adaptação, vamos supor, uma coisa simples, que era comum na minha casa. Suco natural é igual a qualidade de vida. Suco natural é muito bom, porque suco natural é isso. Aí você pega um suco de laranja, espreme nada menos que 2 laranjas e toma aquele copo de suco. De Lindo, frutose. maravilhoso, que é açúcar puro. Então, nesse aspecto, a gente é um pouco rigoroso, porque os pacientes vêm com vícios muito intensos nessa questão de ultraprocessado. E como é um serviço público de saúde, que o acompanhamento, apesar de ser muito mais intenso do que outros serviços públicos que eu já vi, existem as limitações. Então, a gente não consegue estabelecer para esse paciente uma transição assim, eu gosto do refrigerante zero. O que é muito ultraprocessado, na consulta é uma coisa abordada de maneira bem enfática, não é possível, diante daquele paciente, ele utilizar isso. Mas a gente tenta, por exemplo, um paciente que consome grande quantidade. Qual que é o nosso perfil de paciente? Aquele paciente que acorda, come 6 biscoitos creme cracker, toma um copo de leite com Nescau, aí vem na hora antes do almoço, come uma banana e uma manga, vem no almoço, come 3 colheres de servir de arroz, pouquíssima quantidade de carne. Então, a nossa grande mudança é tentar introduzir nesse paciente que tem uma condição socioeconômica frágil, lácteos, retirar ultraprocessados finos, refrigerante, suco é quase que macabro para a gente aqui. A gente não gosta nem de usar a possibilidade de nem o zero poder. E tentar regularizar esse ciclo desse paciente. Que ele entenda também que não é necessário ele estar se alimentando, né? Ele precisa criar uma rotina, um horário adequado de almoço, um horário adequado de jantar e especificamente retirar. Então, isso no serviço aqui é um pouco rigoroso. Sucos ultraprocessados, refrigerantes, a gente é bem rigoroso com esses pacientes. Não é também nada punitivo, porque a gente não vai punir. Mas é muito difícil essa abordagem e a gente ser cético num paciente que precisa, para fazer um procedimento, perder 20 quilos. Você me lembrou um papo que eu tive hoje com um aluno, que ele falou assim, mas eu tenho um problema, eu sou viciado em doces. Eu falei assim, você e o mundo inteiro. Exato. Você e o mundo inteiro. Quem não gosta de doce? A questão é que quanto mais você come, mais vicia, né? E aí, assim, às vezes eu concordo com você nesse aspecto, o gosto doce, mesmo sendo artificial de adoçante,
ele continua com vício, ele não vai quebrar esse vício, nunca. E isso gera compulsão, né? Isso gera aquela vontade de comer o tempo todo. Eu E a gente concordo tem que com tomar você. cuidado com esses produtos diet, porque assim, em certas populações, paciente com DM1, com contagem de carboidratos, são produtos DM1 é diabetes tipo 1, tipo 1, gente. com Tá. contagem de carboidrato. A gente sabe que alguns produtos diet são importantes por conta da variação intensa da glicose desse paciente. Mas a gente tem que Uhum. tomar muito cuidado, que são produtos enriquecidos de sódio, uma quantidade maior do que os produtos convencionais, que condiciona retenção líquida, hipertensão, resistência arterial, que aumenta a pressão arterial. Então, são Uhum. produtos, felizmente, abolidos da nossa linguagem aqui que eu tenho aprendido, né? Então, Sim, sim. como diz uma preceptora nossa, ela fala assim, suco? Suco não. Ela só fala isso. Água. Exatamente. Eu tô nesse trabalho, né, com as crianças, porque é impressionante, né? E Boa. assim, gente, mas o que eu vou mandar para a escola? Falei, primeiro que agora não está indo para a escola, né? Mas quando voltar para a escola, o que eu vou mandar, gente? Água e a fruta. Você não precisa bater a fruta, coar a fruta, tirar, porque para quem não sabe, né? Eu acho que assim, tem gente que assiste que às vezes não está sabendo, o que acontece? Exatamente a parte ruim da fruta, que é o açúcar, e você tira a fibra, que é justamente o que retarda a É, absorção desse açúcar, né? exato, E exato. de uma forma líquida, ou seja, absorção rápida, e numa quantidade maior, porque você não faz um suco com uma fruta só. Você geralmente usa mais. Não, Então, é uma concentração exato. grande e líquida sem fibra. Não tem a menor necessidade, gente. É fruta, é mastigar, né? Aprender a mastigar. Ninguém vai Olha, chupar 4 laranjas de uma vez. Então, assim, é uma coisa exatamente. lógica. O Braulio. Oi, Braulio, tudo bem? Saudade Saudades, de Lau. você. É comum o uso de antidepressivo para o tratamento de obesidade? Todo paciente obeso tem transtorno alimentar? Não, todo paciente obeso não tem transtorno alimentar e todo paciente subnutrido também não tem transtorno alimentar. É comum utilizar antidepressivos no tratamento da ansiedade? É muito comum, muito mais comum do que a gente possa imaginar, porque a gente tem uma febre em atender o paciente o mais rápido possível. E a gente acredita que são só os problemas familiares dele que vão ser responsáveis pelo ganho de peso. E os problemas pessoais. A gente tem que saber o norte e o que utilizar de antidepressivo. A gente sabe que existem medicações no transtorno compulsivo da alimentação que geram ganho de peso e a gente controlando isso, o paciente tem uma perda de peso. Então é muito mais comum do que possa se imaginar quando o paciente chega para mim. Praticamente todos já chegam com antidepressivos prescritos. Isso sim, isso é comum, mas é um erro estrutural e nem sempre o paciente precisa. No quesito SUS, na falta de uma série de medicações, algumas medicações antidepressivas e anticonvulsivantes são artimanhas que a gente tem para auxiliar o paciente a perder peso. Mas se ele não utilizar dessa melhora transitória do bem-estar e da compulsão para fazer a sua reeducação alimentar, não vai ter sucesso, como todos os estudos mostram. O paciente perde peso por 8 semanas e o reganho é a partir de 8 semanas, não é nem meses, são 8 semanas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Está sendo muito interessante. Não sei se alguém mais quer fazer pergunta. E aí, esses pacientes, qual que é. Além da melhora dos laboratórios, dos exames laboratoriais, além da perda de peso, e assim, eu não sei se você tem alguma estatística, qual o sucesso dessas medidas não farmacológicas? Aí assim, no nosso serviço a gente pega o paciente enviesado, né? Então, o que eu tenho de literatura em pacientes em que usam serviço multidisciplinar e contínuo, vamos olhar no Brasil isso, onde nós temos um serviço avançado, que é no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Então, nós temos 5 grandes centros de referência em tratamento de obesidade. Em São Paulo, tem grupos muito mais avançados, com o Bruno Ralph, que é uma grande referência em tratamento da obesidade.
Mas é triste. Triste porque existe um abandono do paciente do serviço público e existe um abandono do médico a esse paciente. Mas a taxa de sucesso é de 10 a 12%, apenas com medidas não farmacológicas. Mas a gente tem um componente socioeconômico muito importante, né, Patrícia? Então a gente não Com vai ter certeza. estudo disso também. A gente não vai ter um estudo por 10, 20 anos em acompanhamento desses pacientes que necessitam de patrocínio, porque estudo é muito caro, gente. A gente tem que pagar a passagem do paciente, a alimentação do paciente, a estadia do paciente. E que laboratório vai querer simplesmente falar? Então, assim, existe esse contexto. Eu sou uma pessoa adepta a uma série de medicações, mas eu sou muito fiel a essa tentativa e essa busca de trazer para a realidade desse paciente o não farmacológico, que é nível A de evidência. Nível A de evidência é o melhor, né? Então, carece de informação. Mas eu acho que isso daí é uma informação que não vai ser só baseada em evidência, vai ser baseada em experiência, né? Exatamente. Porque você não vai ter patrocínio de indústria farmacêutica nem alimentar falando que só uma estratégia alimentar natural, né, que seja feira e açougue, vai funcionar e vai dispensar a medicação. Isso aí você não... Eu não vou ter como falar isso. E assim, diante dos pacientes que eu pego em catástrofe, que são os pacientes piores, né? de obesidade, ainda assim nós temos uma taxa. É muito satisfatório a gente pegar uma paciente igual a semana passada, que perdeu 40 quilos com medidas não farmacológicas. E a gente vê que é parte desse serviço de todo mundo atuando na melhora do paciente, né? Eu acho que o sucesso, né, nessas medidas não farmacológicas abrange muito a minha área, né? Eu acho que dentro da pediatria, porque a gente está numa fase inicial. Então, eu acho que eu invisto muito nessas conversas, porque eu acho que é o grande momento de sucesso. Eu entendo que com o paciente que já está com lesão renal, que já tem 40 anos comendo errado, vai ser muito mais difícil. Né? Tanto ali eu tenho na que fazer mudança... medidas de contenção do dano, né? Exatamente, exatamente. E ainda assim Muito... a gente vê benefício nisso. Se o paciente modifica ali, a gente vê o benefício nesse paciente. E eu acho que, assim, outra coisa que você falou em alguns momentos da cirurgia bariátrica, né? O pessoal fala assim, nossa, mas tirar carboidrato é tão radical, né? E aí, assim, cirurgia bariátrica não é radical? Muito então, radical. Pois é, muito radical, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que expor ao paciente, é isso que vocês estão fazendo no serviço, e colocar para ele as opções que ele tem. Você pode viver à base de medicações o resto da vida, possivelmente precisar de uma cirurgia, pode, mesmo com a medicação, pode ter complicações, etc. Mas você tem uma estratégia que você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que mudar sua alimentação. Ele tem que ter essa opção colocada. Eu acho que isso é essencial. Né? Tanto que no SUS, por conta da limitação, o tratamento de cirurgia bariátrica é um tratamento final, terminal, quando o paciente tem uma orientação psicológica, psiquiátrica, endocrinológica, nutricional e além da indicação cirúrgica, obviamente, porque o paciente tem que ter contexto social para suportar isso. Porque a gente tem que lembrar que ele vai repor vitaminas, que ele perde a capacidade de absorver. A gente tem que lembrar que é um paciente que vai ter efeitos colaterais para o resto da vida. E a gente tem que lembrar que é um paciente que, se ele aprender a driblar a cirurgia bariátrica, ele vai ganhar o peso, que seria o foco da cirurgia. Eu penso mais... pode acabar, desculpa. Então, uma... Desculpa, fala, Humberto. É uma linha de tratamento final no insucesso das outras. Agora, a gente tem que saber o que é insucesso. É chegar e entregar um papel para o paciente, falar que ele tem que fazer isso, que se ele não fizer, ele não vai conseguir? Não, isso daí não é insucesso, isso é ineficácia de conduta médica. Eu penso muito na questão da cirurgia bariátrica, que você pega um paciente com compulsão alimentar, com alteração de hábitos, né, que tem os hábitos todos ruins, e você, de repente, sem nenhuma fase de adaptação, apesar de fazer os exames, etc., do acompanhamento multidisciplinar, você quer que ele, em pouquíssimo tempo,
ele mude seus hábitos. É um paciente que tem um vício em alimentação, vício em comida. E aí você muda, você quer que ele mude seus hábitos. Você pede uma disciplina a ele que ele não teve a vida inteira. Assim, eu tenho um conceito muito restrito sobre a cirurgia bariátrica. Vamos responder o Braulio, porque eu acho que o nosso tempo já está chegando. É comum durante a vida médica encontrar pacientes induzindo hipertiroidismo e hipoglicemia com auxílio de medicação. O quanto isso é maléfico para a saúde do paciente, essa indução visando perda de peso. Vamos lá. Ô, Braulio, isso aí é para você. Eu não sei. A gente está cada vez mais vendo isso e não é só paciente, não. São charlatões aí. Então tem muita gente aí que, ao invés de ir no beabá, que é o que a gente está tentando falar hoje da importância do não farmacológico, fornecem isso para o paciente. A gente tem que lembrar que o paciente ele tem uma receita, na maior parte das vezes, para conseguir isso. A gente não tem estudo definindo isso, mas você pega um paciente que é eutiroideu, ou seja, tem tireoide normal, e você suplementa ele de hormônio da tireoide, a gente tem que lembrar que naquela situação do paciente, ele produz o hormônio em quantidade normal para a vida dele. Então, o paciente aumenta a arritmia, ele vai aumentar a chance de depressão. Então, são efeitos maléficos graves e perigosos. A gente tem que tomar muito cuidado. É muito comum. Não é uma coisa transitória, é uma coisa do vizinho de porta fazer isso. Mas quando o vizinho de porta, e vocês me conhecem, chega Humberto, você não me receita isso, eu falo, não. E aí eu vou conversar de uma maneira séria. Aí eu vou esclarecer para ele que aquela perda de peso transitória, que é o que eu não quero, eu quero que o paciente perca 10 quilos num ano e mantenha os 10 quilos que ele perdeu. Se aquela perda transitória para entrar no vestido, ele vai ter reganho muito pior, porque ele vai comer mais depois que o remédio da ansiedade sai da vida dele, e ele vai ganhar peso e vai reverberar esse ciclo e nada mudou. Então isso é muito comum e eu acho que é a cultura que a gente tem que acabar e tem que combater do profissional charlatão do outro lado. A gente não pode mais ser conivente. Se uma pessoa está trazendo para você informações sobre medidas não farmacológicas, isso é importante, é a vivência de vida do paciente. Agora, se o bonito vem e fala de termos que nenhum médico estudioso, nenhum livro traz, e é uma pessoa que faz 1 milhão de exames e te receita 1 milhão de coisas, duvide, desconfie. O chato, na maior parte das vezes, é chato porque ele gosta de você. Uma pessoa que vai dedicar 1 hora de consulta e ganhar um valor baixo, que é o que os planos de saúde pagam, só falando de medidas farmacológicas, não farmacológicas, não pense que ele não está preocupado com você, não. Ele está preocupado. Agora, a outra pessoa que vem e só pede exame e só te medica e não tenta convencer de você que você precisa mudar, acho que você tem que acender uma luzinha e falar, opa, ele está preocupado comigo ou ele está preocupado com sucesso financeiro, de redes sociais e etc. dele. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. E eu sou uma pessoa chata com isso. Eu separo o joio do trigo mesmo. Mesmo que seja pensamentos e discussões diferentes da minha. Eu e a Patrícia tem coisas que nós não concordamos, muitas, e tem muitas coisas que nós concordamos e nos respeitamos inteiramente, porque um e o outro quer o melhor do próximo. Então, acho que é isso que a gente precisa discutir. Com certeza. Aqui, para a gente finalizar, a gente vai ouvir a experiência aqui do cirurgião plástico, né? O João Márcio. Ele falou que quanto maior acompanhamento dos pós-bariátricos em anos, maior o reganho de peso. Na minha área, libero um paciente para cirurgia plástica sem estabilidade de peso ou iniciando o reganho. Isso é perigoso, né? O paciente vai à cirurgia e tudo mais. O serviço tantas cirurgias, tanto bariátrica quanto plástica, e volta à estaca zero. Né? Aqui no nosso serviço, como é um serviço limitado, pelo menos o que eu vejo é que o paciente precisa estabelecer essas metas, não pode ter reganho de peso, só vai para a bariátrica depois que ele tem uma perda de peso, ao menos que ele tenha doenças, porque existem doenças também que a gente tem que separar, que causam obesidade, que o tratamento é efetivo. O bariátrico é o último tratamento, não tem como a gente fazer, mas sim, o paciente é uma cultura, né, João? Acho que a gente
falando fora de redes sociais, a gente sabe o quão grave é isso, quantas outras coisas tem atrás disso. Mas é aquilo que você vê lá no final da ponta, que é o paciente que foi um insucesso e trouxe mais comorbidade do que qualidade para ele. Então, depois de uma live dessa, né, que vai ficar gravada com certeza, né, para quem chegou no meio ou quem vai assistir depois, ela vai ficar gravada no Instagram da Cuidato, tá? Eu queria te agradecer muito, Humberto, pela participação maravilhosa, por trazer tanta coisa legal pra gente, assim, sua experiência lá. Eu te espero lá na Cuidato em breve, tá? Obrigado, vai ser um prazer. Vai ser muito bom, né? Mais alguma coisa? Eu acho que a gente vai dar boa noite aí pro pessoal. Foi muito Muito bom obrigado. mesmo. À Tá disposição joia? sempre. Um prazer sempre te ver e falar contigo. Então tá bom. Um grande abraço. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau. Tchau.